Amigos produtores de leite, amigos da pecuária leiteira do Brasil, especial atenção dos pequenos produtores de leite, daqueles que estão precisando de um apoio efetivo. Atenção das cooperativas que reúnem pequenos produtores, associações, cooperativas que podem obter, assim como as pessoas físicas, crédito do Pronaf, crédito muito especial, 8 anos de prazo para pagar, 3 anos de carência, juros de 3% ao ano. Mas eu tenho para dizer para vocês o lado ruim dessa notícia. Está tudo paralisado, porque não foi possível até agora que o governo conseguisse tornar operacional a chegada efetiva desse crédito às cooperativas e aos pequenos produtores. Chegou a tal ponto que a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, por iniciativa firme do deputado Rafael Simões, um excelente produtor, um médico ex-prefeito e que realmente se importa com os pequenos produtores de leite, especialmente de Minas Gerais, especialmente do sul de Minas. Quero dizer que essa audiência pública, ela vai permitir a nós, que somos apaixonados por vacas, que a gente possa ter aqui uma discussão muito produtiva e num momento extremamente importante, onde a cadeia leiteira passa por uma dificuldade muito grande e essa dificuldade é muito maior para o pequeno produtor. Não é a primeira vez que nós estamos alertando o governo federal da necessidade de nós termos ações emergenciais e depois estruturantes para que a gente possa manter o produtor de leite vivo. É uma dificuldade imensa. E a gente sabe que são inúmeros os fatores que vão contribuir para essa permanência. E uma delas é a melhoria genética através de novas tecnologias. Mas a gente tem que aproveitar esse momento aqui para dar um toque geral. Não é crível permitir que o Brasil continue importando leite como está sendo importado. Isso não tem condição. Até porque dizem assim, isso é dito dentro do próprio governo, não, é que vocês precisam ser competitivos. Para ser competitivo, nós temos que ter programas estruturantes. Né? Não adianta a gente ficar fazendo discurso ou fazendo programas que não estão indo para frente. E aqui é uma das situações onde está aqui o MDA, que aceitou essa proposta inicial e que não tem responsabilidade por ela não estar indo para frente, mas que também precisa nos ajudar. Porque hoje nós temos linha de crédito preparadas para financiar aí esse acesso à tecnologia do FIV. Mas não tem propaganda do governo dizendo para as pessoas que essa linha está aí, que tem juros subsidiados, e nós vamos precisar que o governo entenda isso. Eu nasci nesse meio, sou um apaixonado pela vaca leiteira, e aqui por todas as raças. Eu costumo dizer que lá em casa é um zoológico nessa área. Eu tenho giro, eu tenho girolando, eu tenho holandês, e é algo que eu faço com gosto. Agora, o pequeno produtor não pode fazer isso só por gosto, não. Ele precisa fazer isso para se manter na atividade e cuidar da família deles. É a sobrevivência deles. E nós não podemos permitir que mais de 1 milhão de pessoas abandonem isso e se tornem dependentes de benefícios sociais. Já temos benefício social demais. Que quem está pagando somos nós mesmos, nós temos que ser muito claros nisso, porque senão quem que paga os benefícios sociais é o povo mesmo, através dos impostos, inclusive aquele que está recebendo o benefício. Uma dificuldade muito grande, que todo mundo tem medo de tocar na ferida, é a questão da mão de obra. Nós estamos com dificuldade de contratar mão de obra, porque as pessoas estão fazendo conta, todo mundo sabe fazer conta. Eu perguntei para o Rodrigo agora há pouco, se ele conhece algum analfabeto que não saiba contar dinheiro. Todo mundo sabe. E sabe que hoje, se ele receber os benefícios e fizer bico, ele ganha muito mais do que por uma propriedade e se fixar lá.
ele sabe que se ele vier para a cidade hoje, talvez ele sofra muito menos que ficar lá na roça. E nós precisamos quebrar essa cadeia para organizar novamente, porque isso tem fim. Se o governo hoje entende que aplicar direto na veia do eleitor é a solução, pode ser para a reeleição, mas não vai ser para a sustentabilidade desse país. E eu não tenho dificuldade de falar isso não, viu, senhor Evandro? Tenho não. Fala assim, mas você é contra o benefício? Eu não sou contra o benefício para ninguém. Desde que a gente ensine essas pessoas a pescarem também, porque só dar o peixe, vai chegar uma hora que vai acabar o cardume. Então, essa nossa audiência pública, nesse momento de crise, o segmento nosso, de produtores, que atinge diretamente a cadeia subsequente, que são os laticínios, que também estão sofrendo. Nós cometemos, Vanderlei, um equívoco quando nós criamos aquele dispositivo que proibia os laticínios de estarem importando. Agora quem está importando é o varejista. Ele está importando direto, ele já não precisa de mais ninguém. E isso está arrebentando o mercado. O volume de leite importado é brutal, corresponde a 8%. Ou o Ministério da Agricultura vai sentar em cima dessas guias de importação para que deixe o mercado se regular novamente, ou imediatamente o governo vai ter que achar uma saída para poder manter os nossos produtores. Ninguém consegue produzir leite no preço que está recebendo, nem mesmo esses pequenininhos, porque não estão fazendo para sobrevivência. O deputado Rafael Simões aprovou a convocação de audiência pública na Comissão de Agricultura, onde nós estivemos, especificamente para entender por que está travado um recurso que já foi muito anunciado e que não chega nem para os produtores pessoa física, nem para as cooperativas que podem retirar os recursos para o conjunto dos seus associados. O que vocês vão assistir hoje é uma seleção que eu tomei a liberdade de fazer dos melhores momentos dessa audiência pública. Algo de muita repercussão institucional e que deve ser compartilhada por vocês, por todos aqueles que se importam com o Brasil. Porque se importar com a vida, a melhoria da vida de 850 mil famílias que são pequenos produtores de leite, é se importar com o país. Vamos aos melhores momentos da audiência pública realizada no dia 11 de novembro desse 2025. Nós defendemos, eu defendo como produtor, selecionador de giz leiteiro e girolando meio sangue, o uso da tecnologia de transferência de embriões como uma estratégia para aprimorar com rapidez a genética dos pequenos rebanhos. Eu entendo que existe uma enorme resistência à inovação. Mas hoje vocês vão ouvir a doutora Kênia, o doutor Rodrigo Ontura, uma pessoa de prestígio internacionais que tem ensinado a governos como produzir leite em quantidade maior, em maior rapidez. Governos do mundo inteiro, da Ásia, da América Latina, da África. É um prazer estar acompanhado aqui do doutor Rodrigo Ontura. E vão ver também uma pessoa que luta de maneira magnífica pelo pequeno produtor, e ela sabe que o pequeno produtor, além de direito, tem toda a condição de receber transferência de embriões, que é a doutora Kênia Toledo, de Goiás. Mas nós defendemos, sabendo que existe resistência à inovação. O depoimento do prefeito Diego poderá sanar toda a resistência das pessoas de boa vontade. Há pouco, quando eu cheguei aqui, fiquei muito feliz de ver tantos jovens da Escola de Veterinária presentes para poder dizer a vocês o seguinte: não sou professor, mas desde os 20 anos de idade eu lido com gado de leite. Tenho 81 anos de idade. Não vou desistir de promover a democracia, a ampla chegada de crédito verdadeiro na mão dos pequenos produtores, para que eles não sejam extintos como estão sendo de maneira cruel. Cruel.
Eu trabalhei muitos anos em Brasília, fui vice-presidente do Grupo Globo, participei de muitas audiências públicas. Em mais de uma audiência, tratando de políticas públicas, na área de comunicação, ouvi falar que o principal problema de qualquer iniciativa é ter recurso, ter dinheiro, porque as demandas são enormes e os recursos são escassos. Este é uma obra social de salvação de milhares e milhares de famílias que têm recurso, que o MDA propugnou isso no Pronaf, e esses recursos só não chegam aos pequenos produtores porque não há divulgação por parte do governo, nenhuma divulgação. A SECOM não fez nenhuma divulgação até agora. Não há a menor vontade, a menor interesse. Chega ao desprezo das entidades financeiras de emprestar esse dinheiro para a transferência de embriões, porque é um microcrédito. Isto está sendo disponível pelo Pronaf com 8 anos de prazo para pagar. 3 anos de carência. Com 3 anos de carência, o investimento já estará pago, porque uma bezerra, uma novilha, do que for produzido em 3 anos, pagará o investimento, porque o pequeno vai precisar, em média, em torno de 12 a 14 mil reais para começar a melhorar o seu rebanho. E eu queria dizer para todos os deputados, dizer para o presidente da comissão, que o produtor de leite só tem uma fonte de renda dentro da sua propriedade. Se ele não já está melhorando o seu rebanho, ele não deve tomar nenhum centavo emprestado, porque não terá retorno para pagar. Estará endividado, mais endividado, e vai perecer, vai à falência. Ou seja, nós devíamos ter uma regra de acreditar na reprodução, com tecnologia moderna, com a biotecnologia, com aquilo que o Brasil é líder, que é a transferência de embriões. Não melhorou, não está pensando em melhorar seu rebanho, não tome dinheiro emprestado. Você não terá retorno. A única coisa que oferece retorno nas receitas mensais das pequenas propriedades de leite é a transferência de embriões em prazos de cerca de 42, 43 meses e aumenta a valorização, o valor patrimonial dos rebanhos em, no mínimo, 4 a 5 vezes. Portanto, senhores, primeiro, temos dinheiro. Segundo, não temos competência para operacionalizar a chegada disso ao beneficiário final. Terceiro, não há vontade, não há união dentro do governo para fazer com que a comunicação, os bancos oficiais, trabalhem juntos para garantir o benefício. Eu tenho mais 2 minutos. Eu queria dizer que agradeço de maneira... Há muitos anos que eu luto por isso, há muitos anos que sou criticado por isso, porque as pessoas que estão fazendo políticas públicas, nos últimos 40 anos, que é o período em que acompanho de perto políticas públicas para pequenos produtores, elas querem falar de tudo. Aqui temos pessoas que são verdadeiras enciclopédias. Se não tivermos foco, o Marcos Vinícius falará de epigenética, falará de transferência de genes mais produtivos. O Rodrigo Untura falará da próxima geração dos serviços que os laboratórios, como o laboratório que ele dirige, que é um grande laboratório mundial, um dos maiores, talvez o maior, a próxima geração que nós teremos no mundo inteiro. Mas nós teremos aqui também o Celcinho e o vice-presidente, que vão poder lembrar a todos vocês que o melhor gado tropical do mundo, rústico e produtivo, é do Brasil. É o girolando meio-sangue, desde que feito de um gileiteiro de boa família, de um gileiteiro que associe genética e heterose. Genética e robustez são fundamentais. Você, quando tem uma vaca de tostão, por favor, não gaste sêmen de touro de milhão. Há muitos anos, um grande criador brasileiro, termino no segundo, um grande criador brasileiro nos disse: vaca de tostão em touro de milhão não é solução. José Rezende Pérez.
Porque a vaca de tostão, ela agrega alguma coisa de heterose. O sêmen é valioso, mas ele demora muito pouco a render. Mas o sêmen é fundamental. A melhoria dos touros é fundamental, especialmente quando as duas partes do casal têm genética equivalente. Amigos, temos tudo para gerar um movimento que rompa esse vergonhoso momento de paralisação em verbas do Pronaf para atender o pequeno produtor de leite. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, presidente. Amigos, eu tive o prazer de poder selecionar para esses melhores momentos da audiência pública as palavras da Kênia Toledo, uma pessoa excepcional, uma profissional sem igual, que sabe a importância e luta pela transferência de embriões dos pequenos produtores de leite do Brasil. Obrigado por nos dar a voz, né, para estar presente aqui. É um prazer muito grande que há 22 anos atrás, eu sou de Brasília, apesar de não estar aqui, eu me formei na Uniplac há 22 anos atrás e é um prazer enorme estar com essa turma aqui e voltar ao meu passado. Mas eu gostaria, assim, todos falaram e falaram vários pontos que cada um vai convergir, mas eu queria falar sobre alguns números, deputado, porque é importante salientar que hoje, falando da parte técnica, o Brasil ele possui aproximadamente 100 laboratórios credenciados e fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. Hoje nós somos detentores do maior conhecimento técnico-científico na área, né? Conversando com o doutor Rodrigo na hora do almoço, ele me falou que 100% da mão de obra de campo dos Estados Unidos é brasileira. Então, se formos considerar isso, olha o que a gente tem, olha a mão de obra que a gente tem, a competência e a capacidade que a gente tem para atender projetos como esse, né? O Brasil é o maior produtor de embrião do mundo. Então, nós produzimos, e nós temos isso não só pelo domínio da técnica, mas pela qualidade da nossa genética. Então, nós estamos exportando, e, como bem falou o Rodrigo, nós temos diversas raças que atendem diversos, de norte a sul, né, diversos climas, principalmente clima tropical, e o giro hoje é a genética, vou falar assim, que atende a genética do leite para trópicos, né, é o que a gente utiliza. E, além de exportar animais vivos, também exportamos embriões, né? Considerando também que, de acordo com a FAO, nos próximos 10 anos, nós vamos ter um aumento anual de 75 milhões de pessoas ao ano. Então, a gente não está falando só de um aspecto econômico ou aspecto político, nós estamos falando de segurança alimentar. Nós somos o celeiro e nós precisamos produzir, né? E com tudo isso, com o aumento da população, também está mudando o perfil de consumo da população, né? Então, hoje, a gente sabe que o aumento de consumo, a procura por carnes e leites tem aumentado muito. E isso vai mudar muito, vai ter muitas consequências para nós a nível de produção. E a biotecnologia ela é o único caminho alternativo para atender essa demanda, essa exigência. Não é algo que a gente acha, é sabido, né? É o que a gente luta, o que a gente trabalha. Voltando para os pequenos produtores, eu gostaria aqui não só de estar falando, mas de servir como testemunha, porque, como eu disse, já tem mais de 20 anos que eu estou na área, que eu trabalho com embrião, e eu acompanho o dia a dia, a dificuldade, o sofrimento, problemas como processo sucessório, que, obviamente, o filho vê o pai reclamando o tempo inteiro, a troco de que ele vai seguir a carreira do pai, né? E hoje nós temos, em média, 800 mil produtores de leite, o doutor Evandro tem esses números aí também. Desses 800 mil produtores de leite, pequenos produtores, eles refletem 80% dos produtores ativos. Só que esses 80% correspondem a 40% de produção. Então, está muito abaixo, muito aquém. Porém, empregam mais de 4 milhões, ou cerca de 4 milhões de pessoas. E a situação que eles encontram é uma situação crítica, o abandono das propriedades rurais, e a gente sabe os problemas catastróficos que o êxodo rural provoca, né? Pessoas indo para as cidades. Então, aí eu estou falando do ponto de vista econômico, financeiro, desestruturação familiar, problemas sociais, problemas que é tão maior, tão, né, é o nosso dia a dia, mas tão distante dessa realidade que a gente vive aqui,
mas a gente sabe que não é só o leite, existe algo muito maior por trás disso. E nós temos que cuidar desses pequenos produtores, né? Outra coisa que foi falado aqui, que eu queria reiterar, os pequenos produtores recebem muito menos por litro de leite, exatamente pelo leite que está vindo de fora, pelos grandes que recebem mais, que evidentemente nós temos um custo elevado de logística. Então, frente a isso, 2024 bateu um recorde de pedidos de recuperação judicial de pequenas propriedades. E o embrião, sem dúvida alguma, é a forma mais rápida de acudir esse produtor. Então, eu trouxe até alguns slides, se a gente for considerar, e o deputado bem falou também, o que nós crescemos, o nosso volume de animais diminuiu, e o que nós crescemos, e o que nós conseguimos produzir a mais, foi pela produtividade, foi pela qualidade dos animais. Se a gente for ver, os Estados Unidos, ele produz quase 3 vezes mais do que a gente, com metade da população bovina. Então, nós temos que investir nessa produtividade. O embrião é a forma mais rápida e eficaz da gente conseguir isso. E facilitando esse melhoramento genético para os pequenos rebanhos, a gente vai poder ajudar, dar as mãos a esse pequeno empreendedor, né? O dia que eu recebi uma ligação para estar aqui com os senhores, eu recebi de manhã, por volta da hora do almoço. No fim do dia, o produtor me ligou, muito feliz, que teve uma recompra. Ele vendeu para um laticínio, ele vendeu alguns indivíduos oriundos de transferência de embriões e animais gestantes de transferência de embrião. Com um ano depois, os criadores voltaram lá e a satisfação dele não foi nem a venda, foi que ele ouviu do comprador que ele conseguiu voltar com a família para a fazenda e tirar da situação precária que estavam na cidade. Voltou com a família exatamente pela alta na produção de leite. E mais do que isso, mais do que o aumento nesse volume, existe uma mudança de mentalidade. É igual a gente quando compra um carro zero, né? Você tem um carro mais velho, você trata ali mais ou menos. Você compra um carro novo, está sempre limpinho, sempre organizado. Então, existe uma preocupação com a sanidade, que o senhor falou, existe uma preocupação com o conhecimento, com a nutrição, ou seja, essa mudança de mentalidade provoca uma mudança na vida, uma mudança na fazenda, e isso é uma semente que se transforma numa mudança na comunidade, no município, e eu acredito que é isso que a gente vem buscando. E sem uma genética robusta e produtiva, nenhum produtor vai conseguir sobreviver, não tem jeito. Se pensar em médias do que a gente tem, falando em números, doutor Evandro, como o senhor falou, se a gente tem uma média aí de 6 litros, acho que o Rodrigo vai falar um pouco sobre isso, uma média de 6 litros e transformar isso em animais com média de 30 litros, vamos fazer uma conta básica, uma conta baixa aí. 6 litros vai dar 2.000 litros ano, eu acredito isso. E enquanto 30 vai dar 10.000 litros ano. Se a gente transformar isso em reais, colocando a R$ 2,80, R$ 3, a gente está falando de uma diferença de quase R$ 20.000. E muito acima do que o doutor Evandro propôs, do que a gente tem para disponibilizar para esses produtores. Então, a gente consegue sim, e o embrião é sim a única alternativa para que a gente mude essa realidade. Muito obrigada, e é isso. Agora eu faço questão de apresentar a vocês uma personalidade brasileira de grande fama, de grande respeito no mundo inteiro. Uma pessoa, um profissional que está desde o nascimento da tecnologia, da biotecnologia de transferência, de produção e transferência de embriões, e que viaja pelos países do mundo inteiro. Ele me contou de 34 países em que ele vai recomendar a melhoria dos rebanhos, particularmente dos pequenos rebanhos, com a transferência de embriões. Porque a transferência de embriões, principalmente, ela se dá em curto prazo. Em 3 anos você modifica completamente o seu rebanho, que passa a valer 4, 5 vezes mais. Rodrigo Untura é um ativo da pecuária brasileira. É um dos brasileiros mais respeitados que representa o nosso país no mundo inteiro. Com a palavra, o Rodrigo Untura.
Eu queria trazer um pouco do volume de embriões que tem feito globalmente quando a gente compara com o Brasil, né? Para a gente saber. Eu tenho trabalhado há 25 anos com embriões, somente com embriões, e dentro da empresa que eu estou hoje, nós estamos com mais de 10 milhões de embriões produzidos, e eu atendo 34 países, né? E quando eu converso com o Dr. Evandro, como que está o mercado fora do Brasil e como é que a gente está aqui dentro do Brasil, né? Então, os investimentos que são colocados para o pequeno produtor no Brasil é muito pequeno quando você compara com China, com Estados Unidos, com alguns países da Latinoamérica. Eu fico, algumas vezes, envergonhado de eu sair do Brasil com toda a minha equipe, que a equipe é brasileira, para atender o pequeno produtor fora do Brasil. Então, isso, para mim, é uma rudaça até falar, que eu me sinto um pouco envergonhado de eu ter que sair daqui para atender o produtor fora, sendo que nós temos a melhor tecnologia de produção de embriões do mundo. O Brasil é referência global em produção de embriões, né? Então, eu queria trazer um pouco dos números. 2,5 milhões de embriões é o que o mundo produz de embrião. E o Brasil produz 1 milhão de embriões, um dado extraoficial. Então, o Brasil que mais produz embrião é o que detém a tecnologia. E nós precisamos utilizar essa tecnologia de uma forma mais assertiva e para quem realmente precisa. Eu não tenho esse levantamento, mas talvez esse 1 milhão de embriões, poucos desses embriões chegam no pequeno produtor. São os grandes que investem, né? E eu concordo com todos vocês, o pequeno produtor ele vai parar se a gente não ajudá-los. Isso é fato. Isso é fato, eu tenho acompanhado. Eu estive recentemente na China com o ministro da Agricultura e ouvi das palavras dele, nós vamos deixar o Brasil para trás na genética. E pela velocidade que eles estão colocando, em termos de aspiração, de produção de embriões, eu passo a acreditar. Eu tenho 6 grandes players na China hoje, eles iniciam a negociação com 50 mil embriões. Iniciam a negociação. Então, se a gente não fizer alguma coisa, vamos ficar para trás. Daqui a pouco vamos ter que importar da China, igual nós estamos importando para a Índia, que a Índia parou de investir, por isso nós estamos importando para lá, né? Exportando para lá. Daqui a pouco nós vamos ter que importar embriões da China, porque eles vão estar melhor que nós, né? Então, o Brasil é líder de mercado, com certeza, e baseado no dados da IETS, que é a International Embryo Society, nós temos onde estão localizados os investimentos globais. De 2022 para 2023 e 2024, houve um tombo. Todos os investimentos do setor de embriões estavam ligados ao setor de carne, e agora, em 2023 e 2024, isso virou o jogo. Então, globalmente, todos os nossos investimentos estão, nossos, que eu falo global, estão relacionados ao investimento no leite. O leite, salvo engano, vocês me corrijam, mas é a proteína animal mais barata, né? Eu tenho projetos no Moçambique, eu tenho projetos na África, onde o intuito ali nem é aumentar um pouco da produção de leite para sustento próprio daquela pequena propriedade, mas sim para você eliminar a fome um pouco daquele país, né? Se a gente for lá para Moçambique, a miséria é muito grande, e ali a ideia de a gente aumentar um pouco a produção de leite é para matar a fome das crianças, né? Então, acho que tem essa pegada que nós precisamos colocar, que seria não só a gente aumentar a renda do pequeno produtor, mas a gente aumentar a nossa proteína animal para a gente tentar sanar um pouco da fome que nós temos no mundo. Falando um pouco de velocidade genética, que todo mundo falou, muito bem colocado, né? Eu queria colocar que, em 2007, uma empresa de Israel fez um trabalho, chama Maximil, que é a empresa, fez um trabalho de doutorado mostrando qual que é a velocidade genética que os embriões imprimem quando comparado com a inseminação. Então, eles provaram nesse trabalho que a gente coloca 5 gerações em uma, quando comparado com a inseminação, né? Isso foi em 2007. Certo? Aí eu vou somar as palavras do Marcos Vinícius, quando a gente trabalha com genoma, quando a gente trabalha com sêmen sexado, certo? Isso, na nossa observação, se você agregar o sêmen sexado, o sêmen de fêmea, mais as vacas top 1%, que pode ser lá do seu Evandro, mais a genômica, isso talvez dê um ganho de 10 gerações em uma, né? Isso ainda vai surgir para trabalhos provando isso, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a transferência de embrião
é o único caminho para a gente poder salvar o nosso pequeno produtor, né? Eu trouxe um pouco dos números, os números oficiais é de 6%, de 6 litros de vaca por dia, 2.362 litros por ano, né? E a gente pode dobrar isso, né? Eu vou ser um pouco mais, entre aspas, pessimista. Nós estamos falando de experiências aqui que a gente relatou, sai de 7 litros por vaca e vai para 26, para 30, eu vou ser um pouco mais realista. Para o pequeno produtor, aquele cara que tem 2 vacas. O cara que tem 2 vacas, ele tira 2, 3 litros de leite. Se eu passar esse cara para 12, esse cara está rico na visão dele. Isso é o que a genética vai imprimir. Isso se ele tiver o mesmo suporte que ele tem hoje das questões sanitárias, das questões de alimentação. Que se a gente ainda conseguir colocar para ele um suporte técnico na parte de alimentação, sanidade, manejo, etc., ele vai para 26, ele vai para 30, que nem o senhor foi. Eu acredito muito nisso, né? A raça Girolando hoje, a média é 35 litros de leite, né? E eu queria enfatizar que o meio-sangue, o holandês com o Gir, é a raça de eleição para os trópicos e a única solução. Nós já tentamos com 5/8, nós exportamos embriões também muito para a Nigéria. Eu estive na Nigéria recentemente, né? Só para ter uma ideia, hoje nós temos um núcleo genético dentro lá da nossa empresa, tem fila para exportação. Quer dizer, os outros países estão investindo fortemente no pequeno produtor, na produção de leite. E nós estamos assistindo e eu tenho que ser exportado para outros países para poder levar essa genética. Então, eu queria deixar esse apelo, né, da minha parte e agradecer mais uma vez a palavra aqui. Muito obrigado, deputado. Amigos, agora eu tenho o prazer de pedir vocês atenção para um herói brasileiro. O que é um herói? O herói é aquele que faz coisas com resiliência, com trabalho pesado, que faz coisas, que realiza e com isso estimula que outros façam igual ou parecido. Melhoramento de gado no âmbito do município, eu tenho um herói, não abro mão dele. Diego Coutinho, de Estrela d'Alva. Diego é um prefeito que está em 2º mandato. Ele teve uma reeleição com quase a totalidade dos votos, mais de 86% dos votos. O Diego mudou a vida da cidade, particularmente do produtor rural de Estrela d'Alva, um município que tem menos de 3.000 habitantes. Produzindo animais girolando meio-sangue. Uma parte desses animais provém da genética Gir leiteiro do Basa. Vocês vão ouvir, insisto com vocês, uma pessoa que deve ser imitada, copiada, aplaudida. Diego Coutinho, o prefeito do ano, o prefeito dos últimos anos do Brasil, que mudou e encheu de esperança famílias de Estrela d'Alva, uma cidade do meu estado, de Minas Gerais. Ao terminar, ouvindo o Diego, você vai ter vontade de aplaudir. Só para constar, eu gosto de deixar claro que eu não sou filho de grande produtor, não sou filho de fazendeiro. Como o Celso falou, né, microprodutores, eu acho que eu sou filho de nanoprodutor, menor do que o micro. Porque meu pai tirava 70 litros de leite, minha mãe tinha uma lojinha de roupa na cidade, pequenininha, né? E então eu costumo dizer que eu sou da ponta, eu sou lá na ponta, do pequeno, médio, grande produtor, eu estou na ponta lá. E hoje, né, estou prefeito pelo 2º mandato, então eu sei bem a realidade do produtor, principalmente do pequeno e médio produtor. A minha pauta lá, como o senhor disse, sempre foi a saúde, né? A gente com Deus, com saúde, o resto a gente corre atrás de tudo. E o 2º ponto foi o produtor rural, atender o produtor rural. Isso me deu a honra de ser um dos prefeitos mais votados do Brasil. Nós tivemos 86% de votos na reeleição, né, com esse atendimento ao produtor rural. Quero agradecer ao doutor Evandro. Eu sempre falo, doutor Evandro,
Se nós tivéssemos 5 doutor Evandros no Brasil, nosso problema estava resolvido. Muito obrigado pelo entusiasmo e por não largar a mão do produtor rural, aquele que acorda todo dia de manhã, principalmente o pequeno e médio produtor, aquele que acorda todo dia de manhã, aquele que sofre com a sua família, sofre com seus filhos, com a sua esposa. Muito obrigado por ser esse entusiasta e eu tenho certeza que o senhor não vai desistir, assim como o nosso deputado não vai desistir dos nossos pequenos e médios produtores rurais. Agradecer aos futuros colegas acadêmicos da faculdade, assim como todos vocês também, fui acadêmico, me formei e já entrei na política, até porque, apesar de 35 anos, já disputei 5 eleições seguidas, fui vereador, 2 mandatos de prefeito e perdi uma de prefeito. A eleição de 2028 vai ser a primeira que eu não vou votar em mim na vida, que a primeira que eu votei, eu tinha 18 anos, já tinha votado em mim como vereador. Quero agradecer aos prefeitos lá da nossa região, o Léo está aqui representando o prefeito Tony São João Nepomuceno, Fernandinho, prefeito descoberto, lá da nossa região, da Zona da Mata Mineira. Agradecer por estar aqui lutando pelos produtores, né? Principalmente os produtores de leite. Nós temos várias pautas para falar sobre o produtor de leite, né? Hoje, quais são as principais pautas que a gente vem escutando? É custo alto, leite lá embaixo e importação de lácteos. Esse é um problema que a gente vem enfrentando, né? Mas nós temos um ponto principal, né? Apesar de nós sabermos que todos os acadêmicos, principalmente, ouvem muito falar sobre isso, né? Sanidade, nutrição e manejo. Hoje nós temos o grande problema, que eu acho que é o gargalo. E a nossa cidade é um exemplo de como isso mudou a história dos produtores, né? Que é, eu não falo que é o melhoramento genético. O melhoramento genético tem várias formas de melhorar, né? De se fazer o melhoramento genético. Nós não temos que falar mais melhoramento genético. É FIV, é embrião, não tem outra alternativa, não tem outro ponto. Não podemos mais falar em melhoramento genético. Melhoramento genético é inseminação, tem várias outras coisas que é o melhoramento genético. Hoje nós temos que falar de FIV, embrião, bezerra de embrião, bezerra de FIV. Temos que pautar. Por quê? Nós temos hoje, aproximadamente, 90% dos produtores são pequenos e médios. 90%. Eles correspondem quase 50% da produção de leite. Vamos levar em consideração aproximadamente 1 milhão de pequenos e médios produtores. Se eles saírem do ramo, são mais 5 milhões de pessoas diretamente que estão saindo do ramo. Por quê? A agricultura familiar, né, a pecuária de leite, ela envolve o marido, a esposa, os filhos, a nora, o genro. Então, se nós estamos falando de 1 milhão de pessoas, de pequenos e médios produtores, nós estamos falando de quase, considerando uma família com 5 pessoas, nós estamos considerando 5 milhões de empregos direto. E vão para onde? Vai vir para as costas do governo. Como que vai sobreviver esses 5 milhões de pessoas? Então, o que nós temos que fazer? Eu vou dar um simples relato de como funciona na nossa cidade. Simples. Lá, quando nós assumimos a prefeitura, isso em 2021, nós vimos a mesma história que vários amigos aí falaram. Nós tínhamos 95 mil litros de leite, Estrela d'Alva, Volta Grande, Pirapitinga, Zona da Mata Mineira, próxima a Juiz de Fora, além Paraíba ali. Nós tínhamos 95 mil litros de leite. Há 3, 4 anos atrás, nós estávamos com 35 e acabando. A nossa cidade tem um distrito, da nossa cidade ao distrito, todas as propriedades eram de produtores de leite. Isso em 2021 não tinha mais produtor de leite, tudo vindo para a cidade, né? Então nós precisamos de quê? Nós entendemos, vamos levar agora em consideração o governo, né? Nós temos hoje um programa que eu sou muito favorável a esse programa, até ouço algumas críticas sobre isso, mas eu sou favorável ao programa. Por exemplo, o Celso deu até um exemplo, eu sou favorável ao programa do Bolsa Família, onde atende as pessoas que precisam, as pessoas carentes. Mas por que tem esse projeto? Porque teve prioridade, o governo teve prioridade. O que nós precisamos levar para o secretário, levar para o ministro e chegar lá em cima no governo. Precisamos de ter prioridade. Precisamos que esse melhoramento genético a partir de FIV seja prioridade, senão o leite vai acabar. Literalmente ele vai acabar. O pequeno e médio produtor vai sair de cena, não tem como ficar. Na nossa cidade, nós assumimos 2021,
fizemos um levantamento. Por ser um programa único no país, nós tivemos que fazer tudo. Nós não tínhamos banco de preço. Vamos fazer o processo licitatório. Não tinha banco de preço. Como que você acha? Vamos procurar. Nenhuma outra prefeitura no país tinha feito isso ainda. Nós sentamos, fizemos, chamamos veterinários, amigos da região, as equipes dos laboratórios. Vamos fazer o que precisa para ter um animal bom. Precisa de ter doadoras de leiteiro acima de 7 mil quilos de leite. Vamos pôr isso na licitação. Precisamos de touro holandês, assim, colocamos na licitação. Ou seja, tudo foi criado por nós. Hoje, Estrela d'Alva, o produtor rural, 100% do produtor do município, recebe embriões meio sangue dos melhores plantéis do Brasil e do mundo. Hoje, após 5 anos, começamos em 2021, nós já temos mais de 600 bezerras no chão e mudou a vida de quase todos os produtores rurais. Nós tivemos um aumento de cadastro de propriedade de 15% nesses 4 anos. O que é isso? São produtores querendo arrendar a propriedade na nossa cidade para participar do programa, para poder ganhar as bezerras. Hoje nós temos bezerras campeãs em pista, hoje nós temos bezerras campeãs em torneio leiteiro. Há 2 meses atrás, uma novilha nossa saiu da nossa cidade. Ainda temos muito a melhorar, por exemplo, temos que criar o núcleo do Girolando para ter nossas bezerras reconhecidas, né, com o registro. Mas nós temos a marquinha lá, o ED no pernil da bezerra, o ED representando a Estrela d'Alva. Foi lá, ganhou 2 categorias, ganhou categoria de 40 quilos e ganhou categoria livre em Bom Jesus, Itabapoana, estado do Rio de Janeiro, saiu de Estrela d'Alva. Nós tivemos 3 novilhas vendidas em Estrela d'Alva há um mês atrás por R$75 mil, R$25 mil cada novilha. Todas elas, dente de leite, produzindo mais de 40 quilos de leite. Produtor pequeno, micro, nanoprodutor. Né? Então, convido vocês para conhecer a Estrela d'Alva, para conhecer o nosso projeto que é realidade. Hoje é realidade. Todo produtor do nosso município recebe embrião meio-sangue, isso há 4 anos, e se Deus quiser, vamos continuar trabalhando até o final do governo 2028 e com recurso próprio. Ou seja, foi prioridade do nosso governo e vai continuar sendo prioridade. Muito obrigado. Doutor Evandro, você sabe que eu tenho um apreço e um carinho muito grande para o senhor. E não desisto dos produtores rurais, principalmente dos pequenos e médios produtores. Obrigado. Amigos, nessa seleção de melhores momentos, eu tive a ousadia de colocar uma segunda participação que eu tive. Na verdade, eu tive que ter. Porque um representante do Ministério presente, ele, ao final de tantas exposições mostrando de forma unânime a necessidade de acelerar, de agilizar, de simplificar, de fazer acontecer a chegada do crédito às cooperativas e aos pequenos produtores, ele fez uma sugestão que eu achei desproporcional, porque há 3 anos que nós estamos lutando com isso, junto ao governo federal. E o crédito é crédito rural, está publicado, está orçado, está disponível. Então vocês vão ouvir uma discordância minha sobre o fato de que a gente precisa de novas reuniões. O que nós precisamos é de ações contundentes, objetivas, que façam com que aquilo que de direito já é destinado aos pequenos produtores para a transferência de embriões, de fato aconteçam. Ouvi muitas coisas, eu sou muito apaixonado por essa questão, porque eu trato essa questão do pequeno produtor desde a minha infância, e isso tornou-se a minha missão social para deixar um legado ao país que me ofereceu tantas oportunidades e a felicidade que eu tenho de ter filhos ótimos e 8 netos. E gostar muito da produção de leite, porque eu estou na atividade há muito tempo. O que eu queria dizer, e não consegui falar durante os 7 minutos, e provavelmente isso também cabe como uma mensagem a todos aqueles que trabalham em políticas públicas, que eu não ignoro os benefícios de quaisquer atividades que possam levar, seja no processo, seja na ciência, levar benefício ao pequeno produtor.
Mas eu acho que nós estamos na época, agora assisti uma brilhante intervenção do Rodrigo Untura, essa personalidade internacional na pecuária leiteira, no mundo inteiro, e ele deixou sinteticamente isso. Nós temos que tratar a transferência de embriões como primeiro momento no pensamento de qualquer política pública. Nós temos que tratar, não é como prioridade. Tudo na propriedade leiteira é importante, mas tem uma que é vital. É a única que traz receitas e valorização patrimonial. É o FIV. Algumas pessoas usaram a expressão FIV, as pessoas aqui da faculdade devem entender. FIV é transferência de embriões, é fertilização in vitro. E eu sinto que eu deixei de dizer que o que é necessário, do ponto de vista, digamos assim, do conhecimento e do esforço, é dar ênfase a algo que é seguro, que demonstrou resultados no Brasil e no mundo, que demonstrou resultados às vistas dos produtores, da Embrapa Gado de Leite, do Gileiteiro, do Girolando, e a ênfase tem que ser transferência de embriões para o Brasil salvar uma parte dos pequenos produtores. Melhoramento genético é algo tão amplo, é uma disciplina, deputado. É uma disciplina, é muito amplo. Melhoramento genético vai desde o processo que a Embrapa, que o Marcos citou, e que eu conheço bem, que é de biópsia de embriões, até antigamente na Europa, na Inglaterra, as pessoas selecionavam a melhor vaca para cruzar com o melhor touro. Isso já era melhoramento genético. Vamos esquecer essa palavra. O foco dessa reunião, muito bem colocado pelo senhor deputado Rafael, é a utilização de uma oportunidade para a qual nós temos dinheiro. Vou encerrar e estou ansioso para ouvir a palavra, para mim, de um herói nacional, que é o prefeito de Estrela d'Alva, Diego Coutinho. Muito obrigado. Secretário, com todo respeito, esse convite para a reunião, eu, nos últimos 3 anos, desde março de 2000, eu participei de dezenas de reuniões no MDA. Eu renovo aqui o entusiasmo do ministro Paulo Teixeira com isso, mas eu não acho, sinceramente, que isso vá produzir nada correspondente à oportunidade evidente, a oportunidade cívica evidente, que todas as pessoas que participaram dessa reunião hoje falaram, existe para salvar a vida, melhorar a vida de milhares e milhares de famílias. Eu não acredito em nenhuma reunião se nós não fizermos uma frase que o deputado Rafael pronunciou aqui. Se o governo não se empenhar como um todo. Eu acho, deputado, se desculpe tomar essa liberdade, mas eu sou um produtor, um brasileiro, que paga impostos, que melhora gado, que tem relações ótimas com a Embrapa Gado de Leite, que trabalha pelo pequeno produtor. Eu tenho o direito de dizer isso. Eu acho que essa reunião provocou a necessidade de um manifesto a quem importa no governo para ajudar o ministro Paulo Teixeira. O Ministério, o MDA, ele não demonstrou capacidade operacional. Eu passei para o Domício há pouco aqui, quando ele estava falando da necessidade de transferir recursos para cooperativas, passei para ele uma publicação que eu fiz há pouco tempo, que teve cerca de 250 mil visualizações. Está escrito, as cooperativas da agricultura familiar ainda não receberam nenhum apoio efetivo para acessar crédito do Pronaf no programa de transferência de embriões. Não há um documento que simplifique ou viabilize a cooperativa obter crédito. Eu vejo como herói nacional o prefeito Diego, que com recursos da prefeitura mudou a vida do seu município. Mas eu não vejo que uma reunião que não, antes de se incorporar o governo como um todo, o fantástico Sidônio, o Ministério da Fazenda para chamar a atenção dos bancos oficiais, que, na verdade, provocam uma sabotagem a esse programa. Eu não vejo condições, porque o ministro, ele é uma pessoa quase que indefesa de um governo que está atrapalhado para operacionalizar as coisas. Me perdoa, secretário, mas eu sou obrigado a falar, porque eu conheço todos os companheiros que estão aqui. Eu não vou perder meu tempo mais com reuniões, porque eu cansei das pessoas substituírem
a oportunidade de transferência de embriões como um negócio genérico, diluído, difícil de você utilizar fora da academia, chamado melhoramento genético. O foco dessa reunião é implementar os recursos já definidos no orçamento, no PRONAF, que é parte do Plano Safra, para que esses recursos cheguem ao pequeno produtor. E isso se faz como? Com divulgação, com autoridade e divulgação sobre as cooperativas, com formulação de políticas simples, vencendo a burocracia, como o deputado anteriormente falou, junto à promoção desse assunto, junto aos laboratórios, porque eles, há 2 anos, 3 anos os laboratórios, eu falo com a Quênia há 3 anos, eles tentam ir no banco, e a resposta sempre é não, não tem verba, não é isso. Os laboratórios perderam a credibilidade. Uma reunião interna conosco aqui deve ser feita, é essencial. Mas depois que nós manifestarmos, que eu acho que a Comissão de Agricultura manifestar, que o governo precisa se empenhar como um todo sobre uma oportunidade estruturante. Se bobear, a principal e única oportunidade estruturante que tem no Ministério. Porque todo mundo que conhece o PRONAF, como eu conheço há 40 anos, percebe que 50% das verbas são assistencialismo e não estruturação para que as pessoas, como o senhor disse antes, aprendam a pescar e não recebam o peixe. Que aprendam a andar com as próprias pernas. Me desculpe, eu fiz a contestação, é melhor ser publicamente leal do que achar que a gente tem uma proposta que pode ser um jogo muito elegante de palavras, mas que eu experimentei disso e não quero mais envolver nenhum amigo num assunto no qual eu sou integralmente dedicado até o fim da minha vida. Não quero envolver nenhum amigo em promessas ou em vontade de, ao invés de resolver coisas práticas, querer resolver tudo ao mesmo tempo. Queria dizer para vocês o seguinte, há um erro conceitual básico várias vezes aqui. As empresas de embriões podem dizer isso. Embrião e veterinário para transferência de embrião é algo regulamentado. Só pode ser feito por aqueles que são autorizados pelo Ministério. É uma biotecnologia. Assistência técnica nenhuma vai ajudar, nem vai poder ajudar na questão da transferência de embriões. Amigos, caminhando para o encerramento, agradeço a todos que assistiram a esse programa. Esse programa fala de uma causa de interesse econômico e social, uma causa nada trivial. São centenas de milhares de famílias que vão desaparecer, vão ser extintas na produção leiteira se nós não providenciarmos instruções claras, simples e chegada efetiva do recurso de crédito prometido para as cooperativas familiares e para os pequenos produtores de leite. Muito obrigado pela sua atenção.